Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá, seguidores nas redes sociais. Nós estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, publicadas na coleção Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, da editora da Federação Espírita Brasileira. Este nosso programa, ele é um programa gravado, mas você pode enviar suas perguntas, solicitar esclarecimentos, as suas sugestões, reclamações, qualquer contato conosco será bem-vindo. Você poderá utilizar o telefone 21 3386 1400 ou pelo WhatsApp 21 98486 7633 ou ainda pelo e-mail estudo-de-emmanuel@radioriodejaneiro.am.br. E eu fico aguardando o seu contato, será bem-vindo. E uma outra informação é que nós temos reprise do nosso programa aos sábados às 23 horas, ou seja, às 11 horas da noite, e no site da rádio os 4 últimos programas estão disponíveis. E se você preferir, no YouTube, nós vamos ter na Rádio Rio de Janeiro /playlist, vocês vão encontrar todos os programas gravados até o dia de hoje. Então, estamos à disposição. Qualquer dúvida, qualquer informação, liga para nós, manda sua mensagem e nós estamos à disposição. Hoje nós vamos estudar a mensagem número 24 do livro Pão Nosso, intitulada Filhos Pródigos, e vamos ouvi-la na voz do nosso locutor Cláudio Ferreira. Filhos pródigos. E caindo em si disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Lucas, capítulo 15, versículo 17. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais, indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente, a imaginação e a sensibilidade em aventuras mesquinhas, caindo afinal nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte, vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos,
e de hora a hora milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. Então, como nós vimos, esta mensagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 17, que o Emmanuel faz o comentário. Ela é muito interessante e há quem diga que seja no Evangelho de Lucas a parábola mais conhecida. Mas realmente a gente sabe que são muitas as parábolas, né? E algumas fixam mais, né, na nossa memória do que outras. Então nessa história, Jesus ele fala de um pai, né, que deixa para o filho mais jovem dos seus filhos, né, uma herança antes de morrer. E esse filho resolve gastar essa fortuna, de tal maneira que o sinônimo, por exemplo, de pródigo é perdulário, é gastador. Então esse filho gasta tudo, começa a passar fome num período de carestia, num período em que as coisas começam a ficar difíceis, muito semelhante ao dia de hoje. Estamos passando, a grande maioria da humanidade passa carestias, dificuldades, né? Falta de recursos materiais, né? Claro, espiritual nunca falta, isso não tenha dúvida. E ele se arrepende e volta para casa. E ele volta para casa para implorar um emprego para o pai, né? Ele não quer mais voltar para ser filho, ele quer ser o empregado, porque ele entende que se os empregados do pai dele vivem melhor do que ele, então, já que ele não tem mais o direito de ser o filho, né? Pelo menos em termos de patrimônio, ele aceitaria ser empregado do pai dele para poder viver dignamente. Mas o pai, como todo pai, recebe o filho de braços abertos e manda fazer uma festa pela volta do filho. Quem é o pai, né? Nós que somos pais, quem é uma mãe que vai rejeitar seu filho? Jamais. É claro que nenhum de nós gostaria de ter um filho numa situação dessa, né? De perdulário, de destruir os patrimônios, né? Os recursos da família. Mas quando um filho erra e volta para casa, as pessoas têm que ter esse sentimento, né? De acolhimento, de entender. E tudo é lucro, quer dizer, houve uma experiência para aquele jovem e essa experiência às vezes precisa ser dolorosa, né? Difícil. E foi o que aconteceu com ele. Então o filho retorna, o pai manda fazer uma festa, mas o filho mais velho, que permaneceu junto com o pai o tempo todo, fica revoltado, né? E aí o pai diz para ele: mas meu filho, tudo que eu tenho é seu, você sempre esteve aqui comigo, então você não perdeu nada, você tem tudo, o que é meu é seu. Mas, enquanto eles foram celebrar a volta do filho mais novo, o filho mais velho não quis participar. E é isso exatamente que acontece conosco, né? Quantas vezes a gente não entende que algumas coisas que são colocadas à nossa disposição, alguns bens, algumas situações, elas são exatamente para a nossa experiência. E às vezes a experiência dá errado. E a gente tem que ter a tranquilidade de voltar atrás. Voltar atrás. Errei, vou tentar corrigir. E me parece que é exatamente isso que Jesus nos fala, né? Nós vamos ter sempre a oportunidade de reparar os erros que nós cometemos. E aqui é importante o arrependimento. Então a pessoa erra, mas ela se arrepende e depois ela repara e tudo funciona novamente. A pessoa cresce, o pai teve a oportunidade de exercitar o perdão e o irmão, que poderia estar feliz também, ainda sofre pela inveja, pela comparação, que também precisa aprender.
Então são ensinamentos que desde lá da vinda de Jesus, registrado por Lucas, que permanecem no dia de hoje como bastante atuais. Se nós pegarmos o Evangelho de Lucas, ele começa, eu vou ler alguns trechos, ele começa assim: os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola dizendo, então eles se referiam a Jesus, e Jesus coloca: que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la. E é isso que acontece normalmente. Por um, a gente não deve perder nenhum. E se a gente perde alguma coisa, a gente larga tudo e vai atrás daquele que se perde. E Jesus continua: e achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. Nada melhor do que encontrar aquilo que estava perdido. E chega em casa, convoca os amigos, os vizinhos e diz-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqueles que não, dos justos, que não precisam de arrependimento, eles já estão na casa do Pai desde o início. Eles já têm o bem à disposição dele, toda aquela felicidade da casa do Pai já está com ele. Mas aquele que se perdeu e que retorna, nós temos que festejar realmente, porque é esse que realmente estava perdido e que volta à casa do Pai. Essa felicidade ela é muito grande. E o que a gente vê é que realmente o que Deus está querendo é que todos nós retornemos à casa do Pai. E Jesus veio nos ensinar com as suas parábolas. E o Lucas continua: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder 1 dracma, dracma é a moeda da época, seria, digamos, R$1, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim, vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, com duas parábolas semelhantes, de perder e encontrar, Jesus mostra para nós que realmente a alegria de receber uma pessoa que pecou, quer dizer, que contrariou os mandamentos divinos, e que ela se arrepende, que ela retorna à vida regrada, é motivo de alegria. E a parábola, então, do filho pródigo, ela trata exatamente disso, Que o homem que tinha 2 filhos pega os bens que pertencem a ele e parte. E depois que ele partiu, foi viver de uma vida desperdiçando esses bens. E quando ele já não tinha mais nada, naquele lugar onde ele vivia, a fome começou a bater e ele começou a ter necessidades. E Lucas registra aqui: e foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele estava passando mais fome do que os próprios animais. E aí ele reflete, e aí vem o registro que Emmanuel procurou esclarecer, E tornando em si, caindo em si, ele disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? E ele continua: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros.
e levantando-se vai para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: Veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai instava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mas mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Ou seja, esta parábola relatada, por Lucas no seu evangelho, ela mostra exatamente o que Jesus passou. E essa parábola ela nos fala de uma palavra só que é fundamental para todos nós: perdão. Então, perdão é uma palavra fácil de ser dita e difícil de ser vivenciada. Então, nós precisamos aprender a dar oportunidade a todas as pessoas que estão à nossa volta de se desenvolverem, de terem oportunidade de passarem por experiências, principalmente um pai e uma mãe. Nós, pais, mães, nós não podemos prender nossos filhos. Um escritor, ele fala: vossos filhos não são vossos, nasceram de vós, mas não vos pertencem. Então mostra que chega uma hora que realmente nós temos que deixar os nossos filhos saírem. E eles vão passar por experiências diversas. Mas é importantíssimo que a nossa porta continue aberta. E quando um desses filhos precisar voltar, e ele disser: pai, eu preciso voltar para sua casa, mãe, eu preciso voltar para sua casa, que nós, os pais, possamos dizer para todos eles: meu filho, minha filha, a casa sempre foi sua e vai continuar sendo sua. A casa nunca se fechou para você. E quando o filho, então, que retorna numa situação dessa, que aceitaria até ser empregado na casa, abrindo mão, do seu direito de filho, porque entendeu, porque se arrependeu, realmente é motivo de júbilo, é motivo de muita festa. E isto é uma felicidade que precisa ser realmente celebrada. E o Emmanuel, ele faz o comentário, Se nós pensarmos só na questão aqui das coisas materiais, aí fica muito pequeno, o perdão. Mas quando a gente amplia essa percepção, e nós vamos entender que o filho pródigo não é só aquele que gasta o dinheiro, aquilo que tinha em abundância, porque em todas as atividades humanas, o Emmanuel nos lembra, nós revalamos. E ele cita aqui diretamente: grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais.
Quantas falsas teorias, quantos produtos venenosos são desenvolvidos por inteligências fantásticas. Esse dom da inteligência que alguns irmãos têm, através da ciência, em vez de trazer benefício para a humanidade, muitas vezes trazem dificuldades. E quando um cientista desse percebe que aquilo que ele está produzindo está prejudicando, e ele retorna e ele passa a usar todo aquele conhecimento dele para o bem, olha que beleza. É o momento realmente da gente entender que ele estava iludido, ele estava preocupado, por exemplo, só com a química, e quando ele vê que aquela química está prejudicando e ele retorna nas suas pesquisas e vai estudar uma química para benefício da humanidade, aí realmente esse é o filho pródigo que está voltando. O Emmanuel ainda nos diz: artistas preciosos que gastam por vezes inutilmente a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, caindo, afinal, nos devãos do relaxamento e do crime. Quantas vezes esses artistas, através das suas obras, às vezes muito bem feitas, mas que pregam mal o apego à matéria, à sexualidade. E aí chega uma hora que eles dispersam, né, esses recursos, e aí eles podem corrigir e fazer peças maravilhosas, músicas maravilhosas, telas maravilhosas, dependendo da sua especialidade. E o Emmanuel ainda nos diz: em toda parte vemos os dissipadores de bens, pessoas que estão acumulando bens, pessoas que reúnem coisas verdadeiramente inúteis, né? Outros que dissipam o saber, que aprendem, mas não divulgam, que não ensinam. Tem muitos títulos, mas não põem em prática os ensinamentos, não compartilham com a sociedade. Aqueles que perdem, dissipam, né, o tempo, jogam tempo fora. Aqueles que põem para fora, que perdem a sua saúde, com os excessos de comida, de bebida, tantos excessos. Aqueles que deixam passar as oportunidades. Agora não, depois, quando eu puder. Ou seja, vai adiando e acaba não fazendo, e o tempo está passando, as oportunidades estão passando. Então Emmanuel nos mostra: são eles que, contemplando os corações simples e humildes em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. Então é o momento que a pessoa cai em si, que ela verifica que tudo aquilo que ela vinha fazendo não vai levar a nada. Ele não tem paz, ele não tem felicidade. E ele olha o outro que vive uma vida muito mais tranquila, mas dentro dos princípios da lei divina, que são felizes, muitas vezes com muito pouco, com pouco estudo, com pouco recurso, com poucas oportunidades, mas que realmente são grandes na sua paz íntima. Não prejudicam ninguém, não desperdiçam os bens, não desperdiçam nada. Então, esses realmente são aqueles que já estão dentro da casa do Pai. E nós outros que ainda falhamos, precisamos entender isso para poder retornar. E o Emmanuel, ele conclui: o mundo permanece repleto de filhos pródigos, e de hora a hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. Ou seja, todos nós temos este momento em que a gente para, a gente pensa, observa o entorno, e aí a gente realmente chega à conclusão: eu não preciso passar por isso. Eu posso me modificar, eu posso me transformar, eu preciso retornar à casa do Pai, porque lá eu sei que a festa já está preparada. E
nós sabemos que Deus, nosso Pai, Criador, Deus é Pai e é amor. E está nos aguardando, e Ele é tão bom que Ele colocou no nosso caminho o seu Filho tão amado, que mereceu chegar a essa posição, e Ele nos encaminhou. Jesus, o Cristo, o nosso Senhor, e nos mostra o caminho, e como Ele mesmo diz, o caminho, a verdade e a vida. Que nós sejamos filho pródigo, porque Deus nos está aguardando e nós já temos Jesus para nos indicar o caminho. Vamos meditar, vamos nos colocar a caminho com Jesus e nós chegaremos lá. Deus é Pai, é amor, e eu encerro com muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.